Vocês estão bem, amados? Tem uns irmãos que estão meio gripadinhos aqui. O ar está muito gelado? Não, mas tá gelado, mas tá bom. Tá bom, né? Amém. Queremos que você fique à vontade. Nada vai roubar a tua paz, a tua alegria. Nada vai roubar a palavra que Deus tem ao seu coração esta noite. Amém? E não vai ser o ar do ar-condicionado. Senão a gente aumenta um pouquinho ali. O irmão aumenta ali, tá bom? Esteja bem em nome de Jesus. Aleluia. Jonas capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou por Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porto e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém, queridos? Nós não podemos afirmar com certeza, porque Jonas não queria ir, né? Mas basicamente dois motivos. Um deles é porque aquela cidade era terrível. Eles eram um local em que o próprio Deus, diz a palavra, que a cidade, a maldade subiu até a minha presença. Era tão ruim a cidade, era tanta maldade. Então Jonas tinha essa preocupação, esse medo. E outro que o próprio texto fala, depois você pode fazer a lição de casa e ler todo o livro de Jonas, e você vai entender que ele também, lá na frente no capítulo, nós vamos falar a respeito disso. Ele sabia que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que perdoa. E ele falou: eu vou ter que passar todo esse sofrimento, depois Deus vai lá e vai perdoar, e você vai ver a história e o final você vai descobrir depois que ler, amém? Mas no entendimento da palavra de hoje, você já vai ter uma noção do que aconteceu nessa história no livro de Jonas. É um livro bem pequeno, queridos, são 4 capítulos, então você lê rapidinho, tem entendimento. Ore a Deus
e Ele vai te dar um entendimento melhor. Hoje Ele vai abrir a sua mente e você vai poder entender. Mas na sua casa essa semana você vai meditar nesta palavra em nome de Jesus. Amém? Quando você diz amém, você está dizendo eu concordo. Então significa que você vai ler e estudar. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, queridos, esse texto aqui fala sobre alguns pontos, algumas coisas interessantes. Eu já li, já meditei, já preguei. Vocês já ouviram tantas palavras, já viram a história de Jonas. E ele não ficou dentro de uma baleia, tá bom? A Bíblia fala que ele ficou dentro de um grande... Então, o fruto proibido não era a maçã, era um fruto proibido. E o peixe não era uma baleia, era um peixe grande. A Bíblia não fala sobre isso, amém? Ninguém fala, eu pensei que era uma baleia, eu pensei que era uma maçã. Nós vemos algumas coisas aqui que são semelhantes às vezes conosco. Às vezes nós praticamos a mesma coisa que Jonas faz. E hoje o Espírito Santo do Senhor veio nos alertar, veio nos direcionar, veio nos dirigir. Hoje é uma noite de mudança, de renovo, de transformação. Se você quiser, amém? Se você quiser novidade de vida, hoje você vai ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Se você quiser continuar, você pode continuar, porque a escolha é sua. Escolhas. Qual será a sua? Amém? Escolhas, qual será a sua? A gente escolhe tanta coisa, né? E esta noite você tem a opção de escolher: ouvir, obedecer a palavra e mudar, ou continuar na mesma. A escolha é sua. Amém? O versículo 3 já fala alguma coisa a respeito disso. O versículo 3 fala sobre desobediência, queridos. Desobediência. Deus mandou Jonas para ir para um lugar e ele foi, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus mandou ele para um lado, ele foi para outro. Deus manda você fazer uma coisa e você faz outra coisa. Aquilo que você talvez bem entende, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acha que é menos dolorido, e o sofrimento vem. E você, como diz nós, os bons pentecostais, você paga o... Amém. Mas Deus é um Deus amoroso. Quando Deus ele destinou algo para você, Deus escolheu você. Eu acho uma petulância da nossa parte, Deus me escolheu. Graças a Deus que a misericórdia do Senhor nos alcançou e Ele nos recebeu. Amém, queridos? E o versículo 4, ele fala que Deus corrige. Deus nos corrige, querido, com amor. Deus, às vezes, coloca a gente no prumo. Hoje o dicionário Penteca vai enrolar aqui, tá bom? Então Deus, às vezes, coloca no prumo, dá uma ajeitada na gente para a gente endireitar os nossos caminhos. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Estava tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o Senhor fez soprar um vento forte. Quando você está na prova, quando você está no vale, quando você está no manto lá, o que a gente fala? Estou no vento, estou passando um vento, querido. Não é assim que a gente fala? O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Por causa da sua obediência, queridos, as outras pessoas... Pode aumentar um pouquinho essa luz aqui, por favor, para mim? Por causa da minha e da sua desobediência, não é só a gente que paga o preço, as pessoas que estão à nossa volta pagam o preço também. Uma decisão errada que você toma, você pode prejudicar a sua família, seu esposo, sua filha, seu filho, a sua igreja, o seu trabalho, a tua empresa. Então, querido, escolha bem, ouça a voz do Senhor e decida. Faça a escolha segundo a vontade. Não quebre a sua cabeça, querido. Não quebre a sua cabeça. Tá fácil. Fala para quem está do seu lado aí, tá fácil, irmão. É só você falar com Deus. Faça a escolha certa. Pode virar para o outro lado e falar: faça a escolha certa. Sem medo de ser feliz, faça a escolha certa. Fala aí. Faça a escolha certa. Olha só. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus.
seu próprio Deus com D maiúsculo, cada um tinha um Deus diferente, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e aclame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Além de você tomar uma atitude errada, além de Ele ter tomado uma atitude errada, a casa está caindo, está prejudicando, está machucando, está magoando, está levando à falência, está destruindo, e às vezes a gente não está nem aí. Jonas não estava nem aí, ele estava onde? Dormindo. Como é que é, Dira? Acorda, querido, antes que o barco afunde. Amém, queridos? Antes que venha o Titanic 2 aí, você faça parte dessa história. Acorda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por causa da desobediência dele, outros sofrem. Pare de sofrer e pare de fazer os outros sofrerem por causa da sua desobediência. Obedeça a Deus, amados. Obedeça a Deus para que tudo te vá bem. E esse versículo 7 a gente leu e hoje saltou. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Eu não sei como que era a sorte lá, se era 2 a 1, se era Joaquim Pô, se era dedos, o que era lá. Mas é coincidência. Lançaram a sorte, caiu sobre quem? Não adianta você fazer escondido, você fazer falcatrua, porque Deus é um Deus de justiça. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que é certo, o que é errado, é errado, não muda. A palavra de Deus não faz curva, assim como a palavra do homem não deve fazer curva. Amém, homens? A sua palavra tem que ser uma só. Fechou, fechou. É no fio do bigode, é no aperto de mão. Está fechado, está fechado. Eu falei, está falado. Eu vou, eu vou. Eu não vou, eu não vou. Não fica em cima do muro. Amém, queridos? Não fica meio a meio, que nem meu cabelo aqui, preto e branco, não sabe o que é. Você tem que tomar uma decisão. É certo, então firmou, está firmado. Amém, amarada? Vocês dão risada aí, mas vai ficar estreito para vocês. Esses dias está estreito para os homens aí. O homem tem que ter palavra, independente. Eu sempre falo que o homem, independente de ser cristão ou não, ele tem que ter palavra. A palavra do homem não faz curva, é ou não é, Eliabe? Hã? Não é verdade? E a palavra do cristão tem que ser dobrada. Aleluia, queridos. Porque é tão ruim quando a gente fala: ixi, aquele crente, aquele crente lá eu não faço nada. Nem se ele me pagar, dobrado eu faço serviço para ele. É ou não é? Já ouviu isso, né? Já ouviu, né, Zé? Aí, quando dá risada assim, eu sei que já conhece alguma história, já passou por isso. E versículo 9 e 11. Deus não perdeu o controle de nada e não perdeu nessa situação, viu, queridos? Se Deus mandou o vento, se Deus mandou a tempestade, eu não sei o que aconteceu lá quando eles lançaram a sorte, mas eu sei que Deus interveio e falou: é ele, não precisa nem jogar sorte não, tá vendo que é esse cara aí que veio trazer problema para o barco de vocês. E aí perguntaram para o Jonas: quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Ao que povo você pertence? Versículo 9. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Só ouvi um glória a Deus aqui. Agora estou ouvindo mais. Aí o negócio parou, a brincadeira. Eles já estavam com medo que o mar estava revolto, que estava ruim, que podiam morrer. Mas quando o culpado de tudo isso, o hebreu, ele disse assim:
eu sou o adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Opa. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Amém, queridos? A gente serve um Deus maravilhoso, nós somos embaixadores de Cristo na terra, existe uma autoridade sobre as nossas vidas, amém? Falei com os obreiros daqui agora há pouco, antes do culto, que existe um J aqui na nossa calçada de Jesus. E por onde a gente passar, a gente precisa ter o brilho de Cristo sobre as nossas vidas. E quando a gente chega num lugar, precisa acontecer isso aqui. Opa, parou a brincadeira, parou o palavrão, parou a palhaçada aqui, porque chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus. Para com esse assunto aqui. Amém? Chegou numa mesa de negócio, você chegou e encostou. Opa. O Zé apresenta o orçamento dele lá, o projeto dele é o mais caro de todos. Opa, mas ele é homem de Deus. O que ele está falando aqui, ele vai fazer e o serviço dele é bem feito. Mesmo que é mais caro que os outros. Nós vamos querer o Zé. Norte Reis, toma aí, os construtores aí, a casa mais cara. Mas eu sei que aqui foi bem feito. Eu sou o profissional mais caro, mas eu sei que faz bem feito. O meu carreto é o mais caro, mas eu sei que faz com carinho. Amém, queridos? Eu vou cortar a árvore lá, mas o meu pachado é diferente dos outros. Amém, Gabriel? Meu telhado é melhor do que os outros. Pode ser mais caro, mas é o melhor. Pode pôr um trem lá em cima que não vai cair. Amém, Eliabe? Então se liga aí, profissionais. Presta um serviço direito, hein? Não vai envergonhar meu nome aqui e nem o nome de Cristo, hein? Eu pego vocês. Amém? Quero passar com aquela médica, porque ela é um amor de pessoa e ela tem uma sabedoria incrível. Essa advogada aqui é cara, mas é boa, amém? A minha está lá em cima. Esse engenheiro faz um projeto caro, mas eu sei que é bom. E assim cada um na sua profissão, amém? Que nós queremos enaltecer profissão, não. Porque o que vem na frente do nosso nome não vale nada. O que interessa é que está acima do nosso nome, amém? Que é Cristo sobre as nossas vidas. A minha profissão, a sua profissão é bênção de Deus. Mas o que sobressai sobre a nossa profissão é Deus. É Deus que nos capacita. Sem Deus nós não somos nada. Nós somos apenas mais um profissional no mercado, amém, queridos? Com Deus, dentro da nossa vida a gente faz a diferença. E é por isso que nós temos esse título, Embaixadores de Cristo na Terra. Então, queridos, como eu falei para os obreiros, faça bem feito em nome de Jesus. Não se envergonhe, amém? Não deixa ninguém lançar nada. Aquele lá não, ele vai falar coisa boa a seu respeito, em nome de Jesus. E aí eles temeram, porque eles sabiam que o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe, ele sabia que o Jonas tinha pisado na bola. Meu, o que você fez para a gente ter que estar passando por isso? Que escolha errada que você fez que a gente está passando por isso? Que atitude errada que você fez que nós estamos passando por isso? E aí o versículo 11 continua: visto que o mar estava cada vez mais agitado e o negócio estava ficando pior, perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto nisso, mas o Senhor me levou a compartilhar com os irmãos a respeito desse versículo 12, numa atitude que às vezes nós temos, e uma atitude que parece que Jonas teve também, porque o versículo 12 mostra que Jonas, ele estava com o coração duro naquele momento. Mostra que o coração dele estava prepotente, que ele estava arrogante, que ele estava sentindo-se soberano. Ele estava... misericórdia antes, depois você vê o que você vai falar. Mas ele estava desafiando Deus, porque já estava ruim que a tempestade veio. E aí depois diz que ficou pior.
E aí falou: o que está acontecendo? Ele falou: é por minha causa. Pode me jogar no mar, me mate. Será que se ele falasse assim: espera um pouquinho, eu vou voltar lá no porão, me dá 5 minutos. Ele voltasse lá no porão, ajoelhasse e falasse: Deus, eu fiz errado, me perdoa. Deus, acalma essa tempestade. Eu errei, me perdoa. Será que Deus tinha acalmado a tempestade? Tinha ou não tinha? Tinha, né? E aqui não é filme de Hollywood que precisa vender, não, mas às vezes a gente é arrogante, às vezes a gente é prepotente, a gente vai até a última instância. Ele preferiu morrer do que pedir perdão a Deus nesse momento. Às vezes a gente está tão se achando que é o cara, que é a mina, que é a mulher, que eu sou, que eu faço, que aconteça, que a gente desafia Deus. Ele estava desafiando Deus aqui. Falei: me joga no mar aí, vamos ver o que acontece. Vamos ver aí, mano, né, Eliabe? Vamos ver aí, vem pra cima aí, mano, vamos ver. Antes do jogo de futebol, nós somos melhores, vamos jogar aí, vamos pra cima, vamos ver. Não é assim que a gente faz, num desafio? E ele fez isso. Coração duro. Quebra esse coração aí, querido, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Para de sofrer, para de fazer os outros sofrer. Para com essa arrogância, prepotência. Nós não somos nada, querido, é Deus em nossa vida. Se temos ou somos algo, é porque a graça e a misericórdia de Deus está sobre nós. E ele continuou, ele não arredou o pé, não. E aí ele falou: me joga no mar. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles, os homens que não acreditavam no Deus de Jonas, que eles sabiam que era o Deus que criou os céus, o mar e a terra, que era um Deus poderoso, que eles temiam a este Deus, eles temiam ao Deus de Jonas mais do que o Deus deles. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Ele falou: Deus, olha, a gente vai jogar ele no mar, porque ele é nosso. Se ele é o problema, nós jogar ele no mar, porque ele vai sair do barco. E o problema do barco é ele. Ele não deveria estar aqui. E a gente está pagando o preço porque ele está no lugar e nos prejudicando. Quem está fazendo parte aí do barco da sua vida? Tem alguém na sua vida aí que está te afundando, que está levando o seu barco lá para o fundo, que está fazendo um monte de tempestade? Tem alguém no teu barco, na sua vida, que está te afundando e você não quer abandonar? Ou você está quietinho aí, como diz o pessoal, está na miúda, não está falando nada, está deixando todo mundo se prejudicar, e você não tira isso da tua vida? Você não tira aquele funcionário da tua empresa, você não tira aquela pessoa do teu trabalho, você não tira aquele vizinho, a convivência daquele vizinho, você não tira a convivência daquele familiar que está te prejudicando, que está te levando para o abismo, aquela companhia que você está andando, que está te levando para o mau caminho, está afundando a sua vida, está te estragando. Você não tira ela. E eu achei tão interessante aqui que eu fiquei meio até que envergonhado. Eu sou bem sincero para os irmãos, que é como se fosse alguém que não é evangélico, que não pertence à nossa comunidade, alguém que não crê em Deus, que não crê em nada, que não faz parte de nada, mas fala assim: olha, é como se alguém chegasse para mim e falasse assim: ó, Jadel, dá uma acertada na sua vida, cara, porque o Deus lá que você serve, ele é um Deus poderoso, cara, ele não merece isso que você está fazendo. E eu não acredito em nada, eu não faço parte disso. Mas já que você está lá, dá um testemunho melhor, cara. Melhora a sua vida aí, porque está feio o que você está fazendo. Você está envergonhando o nome de Deus. É como se acontecesse isso aqui nessa situação. E eles que não tinham nada a ver com Deus, eles estavam
tão respeito, com temor tão grande a Deus, falou: Deus, olha, perdoa a gente, porque nós vamos jogar, mas se a gente não jogar ele, nós vamos morrer. Será que as trevas vai precisar clamar para você falar: meu, tira nós daqui? É como se o Satanás falasse assim: meu, eu quero sair da sua vida, deixa eu sair, e você quisesse que ele ficasse com você. Pode falar misericórdia aí, querido. Às vezes você está abraçado com o capeta, ele está falando assim: me larga, você não, fica. Você está amarrado com o pecado. E o pecado quer sair porque tem tanta oração, vem jejum, vem oração, vem unção, vem gente de fora, sai em nome de Jesus, e ele quer sair. Meu, está muito fogo, eita, está entrando lá, eita, isso aí, e você está segurando lá, e ele quer ir embora e você não deixa ele ir. É isso que está acontecendo nesse barco. Será que isso está acontecendo aí no barco da sua vida? Tem fornecedor que não presta para você fazer negócio, tira ele, Deus manda outro. Tem cliente que não presta, mas ele me dá lucro, mas não presta, ele é olhão, ele fica com o olho no que você tem, ele quer te derrubar, ele quer ter o que você tem, ele quer ser o que você é. Tira, que Deus manda outro, querido. Se Deus mandou você tirar, tira, obedeça a Deus. Se é o carro que você tem que vender, se é a roupa que não é para usar mais, se é o que você ganhou, um presente, um relógio, que tal, dá, sai, em nome de Jesus. Mas tira o que não presta do teu barco, senão você vai afundar, vai passar tempestade que você não precisa passar. Nesse primeiro capítulo, Jonas já podia ficar bem, todo mundo bem, ir lá para a missão dele e fazer o que Deus mandou fazer. Mas ele não quis, ele desafiou a Deus, ele foi. E a gente é assim às vezes. Eu estou cansado, e você já ouviu tantas vezes: eu já fui no banco, eu já fui na financeira, eu já fui não sei o que, agora não tem mais o que fazer, gente. Eu vou vir aqui na igreja fazer o propósito de 7 semanas, é a única coisa que me resta fazer. Eu já fui no médico, já fui no especialista, já fui não sei quem, já fui não sei quem, já fui não sei quem. Eu já fui na igreja lá que ora, já fui na outra, que compra sal, que paga, que vende terra de Israel, que vende água não sei da onde, que vende não sei o que. Eu já fiz de tudo. Agora eu vou orar no meu quarto, como Deus fala lá, e vou pedir a Deus, quem sabe Deus vai me ouvir. Apanha porque quer. Se você for primeiro a Deus, tudo isso você não precisa passar. Você não precisa tomar tempo de um monte de gente, você não precisa cansar um monte de gente, você não precisa se envergonhar, você não precisa passar vergonha, você não precisa se humilhar. A única coisa que você tem que fazer é se humilhar, é debaixo da potente mão de Deus. Então, meu filho, está apertando aí, está ventando, já vai para os pés do Senhor. O melhor lugar para estar é aos seus pés. Amém? Já viu o seu amor, você aceitou Jesus, Jesus mudou a sua vida, transformou a sua vida, então o caminho é Ele, querido, o primeiro é Ele. Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te socorrer. Amém? Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram, olha, um pouquinho antes. Em seguida, eles falaram, fizeram essa oração para Jesus, depois eles pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e o que aconteceu? O mar se aquietou. E eles ainda tinham tanto temor, já tinham pedido a Deus para Deus perdoar, mas eles tinham tanto temor ainda, que eles falaram assim, no 16: tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Senhor, tinha um mal na nossa vida aqui, Deus. Ele perturbou a gente, quase mata a gente. Nós jogamos ele no mar, nós já pedimos que o Senhor perdoe. Mas além disso, ele fez a gente passar um perreio aqui, um medo. Aí nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Nós vamos fazer um voto. A gente é como se a gente errasse, viesse alguém aqui. Olha, tem um membro da igreja aqui que pisou na bola, trabalhou na minha empresa, me deu prejuízo, roubou, fez uma bagunça lá. Mas eu pedi para Deus, para que por causa dessa pessoa minha empresa não fechasse, os fornecedores não deixassem vender para mim, eu não deixasse prestar serviço por causa dessa pessoa. É como se acontecesse isso. E alguém viesse aqui: ó, pastora, sabe aquele membro da igreja aqui? Ele trabalhou na minha empresa, deu maior prejuízo, mas eu pedi para Deus aí de vocês, para não me
me prejudicar por causa dele. Eu vou mandar ele embora, ele foi embora, mas eu não quero, né? Não dá para mim ficar com ele também, mas eu tenho que mandar ele embora. E para compensar a igreja, para abençoar os irmãos, está aqui, eu fazendo um pix aqui de 1 milhão para abençoar a igreja. E eu me comprometo a toda vez mandar 100 cesta básica, mais ou menos isso. Eles fizeram um sacrifício e um voto, amém? Se as pessoas de fora, que a gente vê aqui, que não serve a Deus, tem esse temor a Deus, que tipo de temor eu e você temos tido? Qual o grau de temor que nós temos do nosso Deus? Temor é respeito, não é medo não, mas respeito a Deus. Qual que é o grau desse temor que nós temos de Deus? Será que o mundo lá fora teme mais ao nosso Deus do que nós ao Deus que servimos? Será que eles veem isso? Eles têm tudo lá, tem o melhor, tem um Deus poderoso, Deus que criou os céus e a terra, e não dão valor, esta é a verdade. Será que nós estamos dando valor ao nosso Deus? Será que nós estamos dando o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor testemunho nós temos dado? De forma que a gente não tenha envergonhado o nome de Cristo? Como que está sendo nossos negócios? Como está sendo nosso testemunho no nosso trabalho? A gente abençoa ou amaldiçoa o nosso patrão? A gente abençoa ou amaldiçoa o nosso funcionário? A gente abençoa ou amaldiçoa o nosso colega de trabalho? Como é que tem sido o nosso testemunho, querido? Que na igreja é fácil, glória a Deus, aleluia, grande é o Senhor, maravilhoso, ô irmão, ô varão, ô varoa. Como é que é lá fora? Lá fora que a gente precisa ser. Como que as pessoas têm nos visto? Tcharam. Como é que as pessoas têm nos visto? Eita Deus. O que você tem postado lá no status do seu celular? O que você tem postado no Insta, no Face? Como que as pessoas lá te conhecem? Aqui na igreja você é um, a vida real é outra e o que posta é outro. Às vezes o que posta é só aquelas fotos bonitas, carrão, lugar bonito, que não é a realidade. Vive uma outra realidade e vem na igreja mostrando uma outra realidade. O status que você tem aqui na igreja pode ser o status que você vive lá fora e o status que você posta nas redes sociais. Fala aí, Arthur. Eita Deus. Queridos, é muito sério isso. O status do celular é para você mandar uma mensagem, para você colocar usei esses dias no falecimento da minha mãe. O falecimento da minha mãe aconteceu, minha mãe faleceu, tal. O velório vai ser tal, vai ser sepultamento tal. Você dá um aviso, você colocar uma mensagem, quarta com propósito, colocar uma palavra, algo que as pessoas veem e edifique a vida das pessoas. Se eu posto alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu recebo e daquilo que eu digo que vivo, as pessoas vão olhar o status e achar que a minha vida é aquela. Se quer ouvir música do mundo, quer ver, pode ver, quer ver novela, quer ver coisa que não vai te edificar, a escolha é sua. Quem vai ser jogado do barco vai ser você. Amém, queridos? Nós vamos dar conta disso. É como se o pastor colocasse alguém aí, um ídolo do mundo aí, lá no meu status, uma música lá, segundou, ou sextou, né, que é o dia da começa a farra, sextou e coloca um cantor lá, tal. Só que aquele cantor, principalmente os brasileiros aqui, tem cantor que claro, ele faz um ritual antes do show dele, a carreira dele, o sucesso dele, ele faz um voto e faz sacrifício com o demônio, com o diabo, para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter fama. Quando eu posto aquilo lá, eu estou compactuando com isso. Eu estou fazendo parte daquilo lá, estou fazendo parte do inferno.
E eu não faço parte do inferno, eu faço parte do reino de Deus. Amém, queridos? Então a escolha é sua. Ou você é, ou você não é. Ou você é quente, quente. Se você for morno ou frio, vai ser vomitado. Na igreja, corta não, irmão, corta não. Pastor, oh Deus, eu fui na igreja, eu fazia isso, ia na manhã com Deus. Não te conheço não, filho. Apartai-vos de mim. Para o E? Pode falar sem medo de ser feliz? Para o fogo? Com? É isso, querido. A escolha é sua. Não vamos interferir em nada. Mas o Espírito Santo está falando ao Senhor. Hoje é uma noite de concerto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe do pão. Coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos? Nós estamos aqui para julgar ninguém. A palavra do Senhor é que vem e nos confronta. Ou a gente vai, ou a gente vai. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Passar a eternidade com Cristo Jesus? Então acorda, se arruma, se aprume e tira o que está ruim dentro do seu barco e joga fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga-me com quem andas. Vai, pessoal antigo, pode falar sem medo de ser feliz. Diga-me com quem andas e direi. Não é assim que acontece? Tá uma roda lá de uns bagunceiros, uns caras do corre, como fala, né? Da correria, tudo errado. Aí você, o cristão, tá vindo, e aí tá lá a rodinha, e você fala, e aí, beleza? Não, você vai lá. E aí, mano, beleza? Firmeza? Pá, e aí, tudo bem? Beleza? Chegou lá. Vamos pra cabeça de todo mundo, leva todo mundo. Aí vai pra lá. Ai, ele não faz nada, ele é do bem. Mas tava lá, minha filha, vai junto. Quando leva, né? Porque às vezes vem algum outro que é de outra gangue lá, mata todo mundo e acabou, morreu inocente. Porque estava no lugar errado. Estava no barco errado. Vai para o barco certo, querido, em nome de Jesus. E tem algumas outras pessoas aqui, alguns personagens bíblicos, e o próprio Jesus, nós vamos falar aqui, que é exatamente isso aqui. Eles mostravam com quem eles andavam. Eles andavam com pessoas que acrescentavam na vida deles e não te levava para o buraco. Não levava para o buraco, mas sim te levava para mais perto de Cristo. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Eu vou chamar 3 guerreiros aqui. Vem aqui, Eliabe, me ajuda aqui. Zé, vem aqui, me ajuda. Deixa eu ver mais um aqui. Vem aqui, irmão Domingos, me ajuda aqui. Fica aqui do meu lado, ó. Fica aqui. Fica lá do lado dele. Lá. Isso. 2 Samuel 23, 8. O rei Davi. Quem conhece o rei Davi aqui? Já ouviu falar do rei Davi? Ele tinha muitos guerreiros. Ele tinha muitos, mas tinha 3 que eram os principais. 3 eram os principais. Tira aqui, deixa eu tirar com os guerreiros aqui, bonito. Isso, no meio da pregação para tirar foto. Só Jesus mesmo. Esses são os nomes. Figurativo, tá, querido? Para você gravar aqui. Mas eles são guerreiros aqui, os 3. O Davi era desse tamanho, talvez menor. Ele derrubou um Golias lá, com 5 pedrinhas, não foi isso? E os principais guerreiros dele, quem que era? 23, 2 Samuel 23, 8. Então são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe Basebete. E ele era conhecido como Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Então vem aqui, Jabezão. Fica aqui. Esse aqui é o Jabezão, o guerreiro do Davi, um dos principais.
O Jabezão aqui, ele é chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Era fraco quem andava com Davi? Um Davi andava com boca aberta? Um Davi andava com alguém que te levava para o buraco? O rapazinho aqui matou 800, sozinho, com uma espada, não tinha metranca, não tinha ponto .40, não tinha nada. Fala com você, aleluia. Aleluia. Ô irmãos, você tem ideia disso? Um homem, 800. Amém? Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Vem aqui, Eleazar, fica do lado do Jabezão aqui. Era um exército para lutar contra o outro. Quando viu o exército, todo mundo correu, só ficou o Eleazar. E ele não arredou, ele não amarelou não, queridos. Amém, queridos? Ele enfrentou um exército. E depois os outros cara de pau, os outros amarelão, veio só para saquear, para pegar o que sobrou lá, os despojos. Você acha que Davi andava com qualquer pessoa? Você acha que Davi colocava qualquer um na casa dele, na carruagem dele, no camelo dele, na mesa dele, andava com qualquer um? Então para de andar com qualquer um, meu lindo e minha linda. Se liga aí, meu querido. É a palavra do Senhor que está falando. Foi lá com Jonas, está sendo aqui com Davi. E depois dele Samá, filho de Agé, ao Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou uma posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vem aqui, Samá, fica aqui do lado do Jabezão, do Eleazar, fica aqui. Plantação de lentilha não valia muita coisa naquela época, querido. Não valia muita coisa. Mas foi a missão que ele teve de guardar a plantação com o exército. Ficou na mão de novo, mas ele sozinho defendeu. Deus colocou a missão na sua mão, querido. Então defenda essa missão. Defenda a sua igreja, defenda a sua família, defenda o seu trabalho, defenda a sua empresa, defenda a sua fé, querido, porque Deus é contigo. Pode vir um exército, mas é Deus que está com você e é Deus que concede a vitória. Você crê nisso, querido? Então, para de ser desobediência, obedece a Deus. Creia que você serve um Deus que é poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que te criou, meu querido. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida dos guerreiros de Davi. E agora o Zé, o Eliabe e o irmão Domingos. Não é Aparecido, é Domingos. São os guerreiros que estão comigo. Eu vou querer andar com esses aqui, querido. É com eles que eu ando. Amém, queridos? É com esses guerreiros, com essas guerreiras que eu ando. E com quem que você está andando? Pode sentar, guerreiros. Amém? Pode aplaudir. Cuidado com o degrau. Cuidado com o degrau. Se empolga não. Não se empolga não, queridos. Cuidado com o degrau. Amém, queridos? Glória a Deus. Davi, ele caminhava com valentes, querido. Caminha com mulher que ora, que lê a Bíblia. Não, essas mulheres que ficam fofocando aí, vendo coisa besteira, vendo novela o dia inteiro que não tem nada para acrescentar na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho que testemunhar no meio das minhas vizinhas. Tem que testemunhar, você tem que ir lá e falar aqui, ó, e saber quem é você. Não chegar lá e se misturar com você com uma delas. Você tem que estar no meio dessas pessoas. Você não vai ficar isolado numa redoma de vidro.
Mas onde você chegar, você tem que ter o brilho de Cristo e falar do amor dele, de forma que as pessoas olhem para mim e para a sua vida e queiram servir a esse Deus maravilhoso que cuida da minha e da sua vida, que tirou a gente do lamaçal de pecado, que tirou a gente do monte de porcaria que a gente vivia, que a gente estava todo enroscado, e hoje Deus colocou a gente num lugar separado. Amém, queridos? Então é para isso que Deus colocou você no lugar, aquele lugar daquelas pessoas que estão encardidas, que falam besteira. É para você dar testemunho, não para você se misturar com elas. Amém, queridos? Porque Jonas não passou desapercebido naquele barco. Ele sabia que tinha algum problema lá. E você é embaixador de Cristo na terra. Tome uma posição, escolha o caminho certo em nome de Jesus. Amém, queridos? E Jesus, com quem que Jesus andava? Quantos que Jesus andava? Quantos? 12. Mas quanto ele mais estava perto? Eram os 12? Não. Você pode ter bastante colega? Pode ter. Amigos, poucos. Você pode ter amizade com todos, ser querido por todos? Pode. Mas quem entra na tua casa são poucos. Amém? Eu quero falar para você que é quase ninguém. Quase ninguém. São poucos. E olha que o exemplo, um dos exemplos, alguns exemplos que Jesus disse, que nós vemos em Jesus, Marcos 4. Marcos capítulo 4. Com quem que Jesus andava? Marcos 4. 35. Esse texto fala a respeito da cura da filha de Jairo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Esses eram os 12, estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Não acreditavam, talvez, no que Jesus podia fazer. E mais um pouquinho. Lá no 4. Me ajuda aí, Arthur, que eu falei o versículo errado. Marcos 4, 35. Não, da filha de Jairo. Acho que talvez eu coloquei o texto errado. Mas vamos lá então para o segundo, enquanto o Arthur me ajuda procurando a referência certa. Marcos 9, de 2 a 7. Procura para mim o texto de Jairo, tá, Arthur? Marcos 9, de 2 a 7. Com quem Jesus andava? Esse texto aqui fala sobre a transfiguração. E ele diz assim, a partir do versículo 2: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é o meu filho amado,
ouçam-no. Amém, queridos? Esse texto aqui fala sobre a transfiguração, que quando Jesus se retirou com os 12, não, com os 3, com aqueles que eram mais próximos a Ele, aqueles que tinham intimidade com Cristo, e levou Pedro, Tiago e João para esse momento. E aí o texto fala que como se fosse com as roupas brancas, né? Um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las, algo tão branco. E apareceu diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Eles vieram, apareceram a Jesus, e aí Pedro disse a Jesus que é bom estar ali. Vamos fazer tendas para nós. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: esse é meu filho amado, ouçam-no. Amém, queridos? Como se aparecesse uma nuvem aqui e falasse assim: olha, é Deus que está falando com vocês esta noite. Ouçam esta voz, ouçam a palavra de Deus. Amém, queridos? Jesus não andava também como qualquer um. Ele tinha os 12, eram homens de confiança, eram homens que faziam milagres, eram homens que seguiam e viam os milagres de Deus, de Jesus. Além dos 12 tinha toda a multidão. Talvez tinha membros de outras igrejas, sei lá, cristãos, alguém que acreditava em Jesus. Mas já era uma seleção os 12, dos 12 só 3. Eu não sei quantos amigos você tem, quantos familiares você tem, mas de confiança, aqueles que você pode confiar, aquelas pessoas que você pode sentar à mesa e ir à mesa deles sentar-se também, são poucos. Peça a aprovação de Deus. Peça a aprovação de Deus. Achou, Arthur? Marcos 5:37. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a multidão 35, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Um pouquinho antes tem aquele texto, aquela parte que a gente fala da mulher que tinha o fluxo de sangue, 12 anos, que ela enfrentou a multidão, desviou da multidão, tocou em Jesus e foi curada. Amém, queridos? Quem estava protegendo ali, quem não queria deixar a mulher chegar, eram quem? Os 12, né? Os seguranças ali, que estavam os discípulos, não deixando as pessoas tocarem em Jesus, querer bagunçar, querer, né? Não é assim que a gente vê? Quando chega alguém famoso, todo mundo quer chegar perto, segurança não deixa chegar perto, né? As autoridades. Os discípulos fizeram aquele cordão e estavam protegendo Jesus, não deixando. E aí ela foi, tocou e foi curada. E aí quando Jesus curou, falou com ela que ela recebeu, que ele sentiu que saiu virtude. E enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, que era alguém importante da época, o dirigente da sinagoga, e falaram: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre, porque eles estavam ali pedindo para que Jesus fosse curar a sua filha. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão... Eram 12, ficou quantos de novo? 12, só 3 que foram com eles, não é isso? Só 3 que foram com ele. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Então, quando Jesus chegou, tinha o quê? Um grande alvoroço. Cai um motoqueiro aqui na rua, vem 100 mil motoqueiros, vem os vizinhos, vem todo mundo. Não vem assim? Um acidente, acontece alguma coisa? Vê uma gritaria lá na sua casa, todo mundo vai lá no portão ouvir, não é isso?
É isso, irmão? Tá assim lá as coisas? Não. Tá não. Se tá, nós vamos morar lá. Brincadeira, mas é assim, as pessoas gostam de ver a desgraça. Aconteceu uma coisa ruim, estava lá falando que a menina morreu, tal, todo mundo já estava lá, quero ver se vai fazer, como é que vai ser, aquele tumulto. O que está acontecendo? Eu não sei, tem um monte de gente aqui, eu estou aqui também, não é assim também, às vezes nem sabe o que está acontecendo, não está lá. E aí começou aquele tumulto. Quando Jesus falou isso, que a criança só estava dormindo, todos começaram a rir de Jesus. Ele ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Amém, queridos? Eita, glória a Deus. É hoje, hein? Tirou todo mundo. Da onde? Da casa. Tem muita gente na sua casa, querido. Tem gente que precisa sair, não voltar mais. Tem uns que você tem que receber por educação, vai lá um pouquinho, mas muito, e tchau. Mas quem tem que ficar na sua casa, mesmo sentar à sua mesa, só ficou 3 aqui e o pai da criança. Não ficou os irmãos, não ficou a mãe. A mãe ficou consigo o pai e a mãe da criança e os 3 que estavam com ele. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Amém, queridos? Tem hora que é só você e tua esposa, tem hora que é só o papai e a mamãe, tem hora que é só você e seus filhos, tem hora que não são outras pessoas. E os amigos que Deus colocou, os verdadeiros amigos que Deus colocou na sua vida. Amém, queridos? E Marcos 14. Marcos 14, versículo 32. Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou. Nossa, Jesus ia orar e não levou os discípulos? Levou consigo quem? Quem? 1, 2, 3. E os 9 ficaram. Eram aqueles 3 que subiram. E aí ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Deixou os 12 lá embaixo, levou os 3 com ele até um lugar. Depois ele foi sozinho. Ele falou da dor para ele, para os 12. Então fecha a tua boca. Olha com quem que você fala as suas intimidades. Olha com quem você desabafa. Olha com quem você toma conselho. Não é com todo mundo não, queridos. Não é com todo mundo. Ouvimos aqui de Neemias semana passada, e hoje Jesus está falando com você de novo essa semana. Fecha a sua boquinha. Amém, queridos? Você pode depois contar a bênção, mas enquanto não chega, fecha a sua boca. Só fala com teu pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Jonas, então, ele recebeu a missão para ir para Nínive, foi para outro lugar, desobedeceu, deu aquele tumulto no barco. E aí Jesus lançou ele. Quando ele foi lançado no mar, veio um grande peixe e engoliu ele. E aí lá, depois de 3 dias dentro do peixe, aí que caiu a ficha dele. Ele se arrependeu, pediu para Deus, falou: eu sei que você vai estudar essa semana, e aí você vai ver o que aconteceu com ele lá. Se arrependeu pela primeira vez. Aí ele foi lá para Nínive e cumpriu o que era para ser cumprido, que Deus tinha mandado para ele. Mas o ser humano é complicado, o coração dele estava duro. Depois que aconteceu tudo lá, ele ficou de longe. O texto fala que ele ficou de longe olhando, e ficou bicudinho, ficou mimimi, porque ele passou aquele sufoco, saiu de um lugar, foi para o porão, viajou e tumultuou todo mundo, foi para o peixe, tal, e ele ficou de longe observando, tipo assim: agora eu quero ver,
passei por tudo isso, agora quero ver se ele vai destruir mesmo. Eu conheço ele, vai perdoar. Ele vai perdoar, um Deus de amor. Vai perdoar todo aquele povo ruim lá, aquele sangue ruim. E eu vim aqui de bobeira, paguei esse mico aqui, ó. Conhece essa história, querido? Às vezes Deus abençoa o seu irmão, em vez de você glorificar da glória a Deus pela vitória do irmão, comemorar com ele, você fala, o cara nem faz isso, meu dízimo é maior que o dele, pá, e ele recebe lá, ó, e eu não tenho nada. É melhor as coisas dele do que eu. Olha lá, o pastor chamou ele para orar, o pastor falou o nome dele no culto. Olha lá, agora está cantando, agora está não sei o que, está pregando, olha lá. Não, eu que faço aqui, meu, duro aqui, vem aqui direto, agora ele que está lá. Não acontece isso, né, queridos? Nem, queridos? Fica com medo do trovão, não. Depois, se acabar e estiver chovendo, toma café, tem bastante bolacha, tem arroz, a gente faz arroz. Não se preocupa que vai acontecer lá não, tá bom, querido? Deus está falando com você aqui, viu? Deus tá, e que se chover é bênção de Deus também. Então se liga na palavra que Deus ainda vai trabalhar no teu coração esta noite. Você vai sair transformado pelo poder da palavra do Senhor. Amém, queridos? Lá no capítulo 4, aí ele murmurou e ele ficou irado. Diz assim no 4 que Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e ficou bravo. E ainda teve a paixão de falar com Deus. Não foi isso que eu disse quando você estava na minha casa? Quando você foi me chamar, eu não falei, para que eu vou lá? Porque eu sei que eles são ruins, mas tu vai perdoar, para que eu vou? Para que eu vou ter que fazer isso? Para que eu vou dar o dízimo? Porque lá tu vai dar. Para que eu vou ofertar? Para que eu vou limpar? Que você tem um monte lá que vai fazer. Para que eu vou pregar? Para que vai ser eu e mais um para Jesus? Se o evangelista Eliabe está trazendo 5, 6. Pega aí, Eliabe. Amém? Para que eu vou convidar mais um? Não é assim, queridos? É assim? Se é, já vai pedindo perdão aí, porque Deus vai te limpar, purificar, e você vai sair daqui forte e valente, em nome de Jesus. Amém? E aí ficou bravo, ficou bravinho, ficou bicudo. E aí o Senhor falou para ele: você tem alguma razão, Jonas, para toda essa fúria? Por que você está bravo? Eu amo eles também. E aí Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele a quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim assim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Amém, queridos? Olha, Deus está falando assim: você está orando, está amaldiçoando a tua família, o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, tua tia, teu tio, todo mundo, os teus vizinhos, e você vem aqui para a igreja, e aqui está tudo lindo e maravilhoso, e aqui você é santo, você é obreiro, você é pastor, você faz tudo, mas você quer que eu mato lá, que eles morram sem conhecer a mim? Você tem que amar aquele teu parente lá que te odeia, que faz iriguidum para você lá. Quebra em nome de Jesus e fala do amor de Deus para a vida dele, para aquele seu patrão que pega no teu pé, para aquele colega de trabalho que quer derrubar, pegar a sua posição. Ora para Deus salvar ele, não para Deus matar ele. É isso que Deus está falando aqui para Jonas. Você está tendo compaixão dessa planta, desse negócio aqui, e tem uma cidade lá com mais de 100 e tantas mil pessoas, tem regado, tem tudo, tem bicho lá, você quer que eu mato tudo eles? Jonas era embaçado, né, queridos? E a gente às vezes é embaçado também, coração duro, não quer perdoar, não quer liberar, não quer deixar Deus fazer.
tem medo de orar por Deus abençoar o irmão, quando Deus diz, irmão, estou comprando uma casa, eu estou com um contrato lá para aprovar e não aprova, a Caixa não aprova, e você fala, não aprova mesmo, que a casa que ele está comprando tem piscina, uma casona no condomínio, vai ser melhor que a minha, eu não tenho, por que ele vai ter? E daí você usa a situação que talvez você esteja vivendo. Nós temos que orar para Deus abençoar. Deus fala que a gente tem que amar os nossos inimigos. Se a gente tem que amar os nossos inimigos, imagine como que eu tenho que sentir pelo meu irmão, pela minha irmã. O que você tem sentido pelo teu irmão ou pela tua irmã? Aqui da igreja. O que você tem sentido pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe? Gerou. Por pior que for a tua infância, a situação pior que você passou, mas você tem que amar. Deus vai colocar esse amor, não sou eu. É Deus que vai colocar esse amor dentro do teu coração. E as coisas vão ser mudadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Queridos, não deixe qualquer um entrar no seu barco. Quando Deus mandar você fazer uma coisa, faça o que Deus mandou você fazer, obedeça. Amém, queridos? Não seja arrogante, prepotente, orgulhoso. Não fica fazendo biquinho para Deus, não desafie Deus. Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Existe um propósito para todas as coisas, existe o propósito de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus sobre a minha e sobre a vida é boa, perfeita e agradável. Não existe melhor propósito, não existe melhor vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos abençoados e abençoadores. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar pela sua vida. E Deus vai colocar no seu coração. Se você não está enxergando alguém que está ao teu redor, que está te fazendo mal, ou está planejando algo mal para a sua vida, Deus vai te mostrar e você vai tirar essa pessoa da sua vida. E você vai orar por ela de longe, ela não vai fazer mais parte dos seus planos, não vai fazer mais parte da sua mesa. E aí de longe você vai orar, Deus alcança ela, mas enquanto ela está entrando na minha casa, está trazendo confusão, está trazendo conflito, vai trazer problema, então não deixa mais vir. E eu também não vou mais. Essa pessoa que está entrando na minha empresa para olhar, para roubar os meus projetos, também não mostra, não deixa. O fornecedor que está vindo aqui, o cliente que está vindo aqui para me dar um tom, para comprar e depois não me pagar, tira também em nome de Jesus. O trabalho que eu estou, se o patrão vai me dar um golpe, não vai me pagar, está fazendo falcatrua, me tira dessa empresa, coloca numa empresa certa. É isso que Deus vai fazer, amém, queridos? Você vai ficar no barco certo, que é o barco de Jesus. Amém? E quando você estiver no barco de Jesus, você tem que obedecer a ordem dele. Ele que está à frente, Ele que está dirigindo esse barco, é Ele que dirige a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Deus, obrigado porque Tu falaste conosco através do louvor, da palavra. Senhor, que nós possamos esta noite realmente tomar uma decisão, que nós possamos realmente esta noite fazer a escolha certa, que é fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável às nossas vidas. É boa, perfeita e agradável, Senhor, que os nossos corações sejam quebrantados, que, Senhor, tira o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa sabedoria humana, Senhor, a nossa soberba, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ter um coração humilde, Senhor, um coração pronto a ser ensinado, ó Pai, um coração pronto a ensinar com amor, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, pregar a Tua palavra através do nosso testemunho, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa às vezes temos colocado pessoas em nossas vidas que não deveriam estar. Perdoa, Senhor, porque nós temos entrado em vida de pessoas que não deveríamos estar. Mas que em nome de Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia, alcance essas vidas, que elas sejam alcançadas pelo Teu poder, dá sabedoria, Senhor, dá discernimento, ó Pai, dá estratégia para que nós possamos falar do Teu amor a essas pessoas, e que elas sejam salvas, libertas, que elas sejam curadas, ó Pai, em nome de Jesus, que o amor que nós recebemos, elas possam receber também, e que elas possam ser salvas, que elas possam ter a Ti como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.